O Hamas não acredita na Palestina. Yasser Arafat não definiu as fronteiras da Palestina. Ao declarar a independência da Palestina, ele afirmou: onde houver palestinos, ali é a Palestina. Então, agora, todas essas pessoas que foram doutrinadas sobre a Palestina nos Estados Unidos e na Europa, todo mundo jurando em nome da Palestina, todos eles são palestinos. Então, a questão palestina virou uma causa global. O que nós, o público israelense, o povo israelense, o que estamos deixando de perceber no Hamas? O que não entendemos nessa organização da Irmandade Muçulmana? Esta é uma guerra muito brutal e as pessoas se cansam. Era isso que o Hamas queria desde o início. Eles queriam uma guerra muito complicada, arrastando eh, eh, um Estado democrático para a lama de uma mentalidade terrorista. E dizem: não brigue com um porco, porque você só vai se sujar e o porco vai gostar. E essa é a mesma realidade com a qual estamos lidando. E nós caímos direto na armadilha do Hamas. Então, hoje, são os terroristas que estão dando as cartas. Democracias no mundo estão cedendo às exigências deles e recompensando-os, acreditando que, ao recompensar o terrorismo, o problema vai desaparecer. O que você acha da autoridade palestina? A autoridade palestina representa uma ameaça existencial ao Estado de Israel e à estabilidade da região. E como você pode ver hoje, eles vêm atuando em escala global. O interesse deles não é a criação de um Estado palestino. O interesse deles é o status global. E o conflito lhes dá relevância. E quando eu digo eles, quero dizer a OLP, a Autoridade Palestina. O Hamas é um grupo de pessoas de mente fechada que é muito mais fácil de combater. Mas o meu problema é com esses globalistas que sabem jogar o grande jogo, que usam o sofrimento dos chamados palestinos para construir um império global e, como você vê, eles estão se espalhando. A autoridade palestina usou a ajuda internacional e o dinheiro dos doadores, que era destinado a construir infraestrutura para educar a nova geração, para criar uma geração pacífica, para ajudar na economia local. Em vez de gastar centenas de milhões de dólares com esse propósito, eles têm gastado a maior parte do orçamento em um jogo global, onde tem suas embaixadas, suas delegações, Zeitman, incitação, recrutamento de quinta coluna na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália para espalhar uma narrativa falsa e falsas acusações de apartheid, genocídio, limpeza étnica, ocupação. E todas essas acusações, na verdade, violam os acordos de Oslo, que basicamente não mencionam nenhuma solução de dois estados, não mencionam nada sobre ocupação, são negociações de boa fé em direção à paz. E a autoridade palestina falhou miseravelmente em alcançar esse objetivo. Início do programa de pagamento por assassinato, financiamento ao terrorismo, depois incitação, depois recrutamento de um enorme exército de diplomatas ao redor do mundo. Só pense no orçamento deles. Você sabe, eles são totalmente dependentes das doações do Ocidente. Por que eles deveriam ter embaixadas em todo o mundo? Quanto dinheiro estamos gastando em uma operação dessas e qual é o objetivo? O objetivo é deslegitimar Israel, porque é assim que a autoridade palestina obtém legitimidade. Eles não conseguem obter legitimidade construindo uma nação, sendo um exemplo construtivo de transformar uma revolução em uma nação que eventualmente poderia se qualificar para ser um Estado. Eles estão fazendo exatamente o oposto. E esse é um jogo muito, muito perigoso que eles estão jogando. E eu me pergunto o que satisfaria a ambição deles. Receio que nem a criação de um Estado, nem mesmo a destruição do Estado de Israel vá satisfazer a ambição deles. eu não gosto da palavra solução, mas o que Israel deveria fazer com a autoridade palestina como etapa intermediária? Passou? A autoridade palestina governa as cidades de maioria árabe na Judéia e Samaria. Não me importo com isso, nem com eles manterem a segurança. Eles podem manter a segurança, podem construir a economia, podem fornecer educação, administração civil, mas se tornar um problema, uma entidade hostil que continuaria entrando em conflito com um país totalmente desenvolvido, uma democracia que tem árabes, judeus, cristãos, drusos e muitas outras etnias e religiões, é suicida. E isso nunca levará à paz na região. Então eles precisam saber o seu eh, eh, posição e status. Porque Israel permitiu desde o início que eles entrassem aqui. E isso era paz.
construção da paz, não tentativas contínuas de difamar e deslegitimar Israel globalmente espalhando mentiras, manipulando valores ocidentais. Então, esse é um jogo muito perigoso, e eu acho que não há nenhum resultado proveitoso disso. No judaísmo, Moisés disse aos seus seguidores que Deus colocou diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Algo muito bonito também impactou minha vida. A essência de Israel é escolher a vida, enquanto o outro lado glorifica atentados suicidas, sabe? Pelo meu crime de me opor à violência deles. Meu crime foi dizer não aos atentados suicidas, não ao ataque indiscriminado a civis. E eles me transformaram em um traidor e colocaram uma sentença de morte sobre minha cabeça. Tiraram toda a minha segurança, me isolaram. Então, o que isso te diz? E hoje é a mesma coisa. Qualquer pessoa que tente questionar a violência palestina imediatamente se torna um criminoso, um genocida ou um assassino de crianças. Ou islamofóbico. E nós dizemos a eles, sabe, todos esses crimes que você vê em Gaza são basicamente cometidos pelo mesmo inimigo. E esse palestinismo islamista, a própria fundação do palestinismo se baseia na jihad, é tudo sobre conceitos de jihad. Eles usam conceitos, eles usam o nome Palestina porque é mais bonito. Mas na essência, Palestina e Islã são muito semelhantes, entidades inexistentes. Um depende da destruição de Israel e o outro depende da destruição da civilização. Não só a civilização ocidental. Se você for para a Índia, vai ter o mesmo problema. E o problema é muçulmano versus hindu, muçulmano versus cristão, muçulmano versus judeus. E sim, religiões podem entrar em conflito. O Islã é a única religião que menciona os judeus em seu livro sagrado mais de 42 vezes. Bem, isso é um problema. E o mundo está em negação. Dizem, não, isso é pela Palestina. E nós dizemos a eles, não, o Hamas não acredita na Palestina. Yasser Arafat não definiu as fronteiras da Palestina. Quando declarou a independência da Palestina em 1980, perguntaram-lhe sobre as fronteiras. Ele respondeu: onde houver palestinos, é Palestina. Assim, todos que foram doutrinados sobre a Palestina nos Estados Unidos e Europa, jurando pelo nome dela, são palestinos. Agora, a Palestina é global. E não é coincidência que eles gritem globalizar a intifada. O que isso significa, né, afinal? E se a luta deles fosse apenas por terra e por fronteiras, eles lutariam dentro dessas fronteiras. Diriam, essa é uma luta legítima pela nossa terra, certo? Mas desde o início do movimento palestino em 1964, temos testemunhado terrorismo global, sequestro de aviões comerciais, atentados nas Olimpíadas, assassinato de diplomatas. Eles mataram o embaixador dos Estados Unidos em Khartoum. Nos Jogos Olímpicos atentados. Em todo lugar. Como, por exemplo, Yasser Arafat, enquanto a CIA estava ouvindo, junto com Abu, ele deu ordens ao seu pessoal em Khartoum para matar o embaixador americano. A CIA tem gravações disso. Anos depois, os Estados Unidos o recompensaram como pacificador. É difícil acreditar como essas pessoas continuam impunes pelos seus crimes. Qual era o nome do candidato presidencial americano, Kennedy? Kennedy foi assassinado. Ele foi assassinado por um palestino. Sirhan, não há limite para a ambição palestina. E nunca foi sobre terra, nunca foi sobre Israel, é sobre poder. E eu nunca vou esquecer os palestinos comemorando o 11 de setembro. Lembro disso. Em Salah Salahaddin distribuíram doces. Talvez em Ramallah também tenham feito o mesmo. Sim, e por quantos anos os palestinos viram os Estados Unidos como inimigos? Hoje, muitos americanos, sob a influência da doutrinação palestina e da propaganda odiosa contra os judeus, esqueceram o passado. O aliado dos Estados Unidos, leal aos Estados Unidos e Israel. E eles estão fazendo amizade com o inimigo dos Estados Unidos. Mais cedo ou mais tarde, eles vão perceber que essa infiltração nos Estados Unidos será desastrosa. Eu me irrito, eu fico furioso porque sei qual será o resultado. Se o desejo ou a ambição do homem não forem controlados por princípios e disciplina, isso leva à destruição total. E quantas pessoas por aí têm um desejo ardente de dominar o mundo? E esse é o meu problema com o Islã. Eu digo, sabe, o caminho para a paz não é dominar e converter cada alma na terra para se tornar escrava de Alá, uma entidade hipotética. Esse não é o caminho. Se esse for o caminho, mostre o exemplo. Como trata suas mulheres, como cria seus filhos e quais são suas qualidades para que eu possa acreditar. Não existe um bom exemplo até agora, então pelos frutos
você os conhece, e viver em tamanha escuridão e ignorância com ambições globais, achando que tem superioridade ou um patamar moral mais elevado do que todas as outras religiões, está errado, e é por isso que estou lutando contra isso. E para todos aqueles que se identificam como muçulmanos, essas identidades não levarão à retidão. E isso só vai levar a mais caos. Hoje é muito difícil para o mundo entender isso porque acham que a maioria dos muçulmanos não são pessoas violentas. E eu concordo com isso. Mas o que é difícil de entender é por que os muçulmanos se identificam com algo a que se opõem completamente. Se você perguntar sobre a Sharia, a maioria dos muçulmanos diz não. Pergunte se acreditam em cortar mãos por roubo, também dizem não. Você acredita em apedrejar mulheres até a morte? Eu sou contra. Por vergonha, eles dizem não. Você pergunta se acreditam em matar não muçulmanos e eles negam. Então questione: por que se identificam como muçulmanos? Então, por um lado, eles dão legitimidade a um sistema de crenças doentio, vendendo ao público uma versão pacífica do Islã que não existe. Isso é uma grande, enorme hipocrisia que não leva à retidão. A mesma coisa com o Islã tentando substituir o judaísmo. Sabe, eu gostaria que o Islã fosse uma ideia original de autorrealização. Muitas pessoas iluminadas chegaram a uma certa realização que trouxe luz para a vida e transformaram sua sociedade sem alegar serem mensageiros de Deus. Mas roubar tudo do judaísmo e dizer, sabe, eu sou a nova versão do judaísmo é muito, muito ofensivo. É muito ofensivo. E olha onde estamos agora. Ainda é a mesma tentativa de substituir o judaísmo. Eles não acreditam na diversidade. E eu espero que um dia eles percebam que eh, o projeto universal depende da diversidade. Eles podem praticar sua religião, mas não a tornam violenta. Não tenho problema com isso. Por exemplo, tenho certeza de que minha mãe hoje reza 5 vezes ao dia. Se ela está rezando, eu iria insultar a devoção dela ao Deus que ela conhece? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso com todos aqueles seguidores de Maomé que foram rezar e expressar sua devoção entre eles e o Deus deles. Eu não tenho problema. Eu também não tenho problema com eles. Sim, eu não tenho problema com os sufis. Mas para mim se torna um problema se eu vejo eles nas calçadas de Nova York fazendo declarações políticas ou rezando em grandes grupos em Londres para intimidar o público, ou se batendo em grandes manifestações xiitas no Ashura, machucando o próprio corpo para provocar sua raiva. Isso é um problema. Então, basicamente, voltando ao nosso trabalho, precisamos unir as pessoas. E qualquer um que esteja realmente disposto a abandonar sua identidade falsa, deixar de lado o ego e enxergar o potencial humano e trabalhar junto.